E aí, galerinha, tudo bom? Saudades de mim, não é? Faz tempo que me viram uma vez só, né? Estão me vendo novamente aí. Aquele segundo ano viveu duas vezes, que ainda teve uma live, quem quis participar, claro. E aí, nós estamos aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alguma coisa, não sei a hora que vocês vão assistir isso. Mas a gente vai continuar, na verdade, né? Dar continuidade a outra parte do assunto do SSA, que vai ser sobre Grécia, primeiramente, e depois Roma. A gente vai começar hoje o assunto de Grécia e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade. Lembrando que, né, por conta desse período de pandemia e tudo mais, nós estamos aí com esses tipos de aula online, né, tentando passar para vocês da melhor forma o assunto, né, que a gente vai ver este ano para o SSA1, tá certo? Qualquer dúvida eu tô lá no grupo, vocês podem perguntar a mim de boa, tal, e aí nós vamos, né, contemplar o assunto esse ano. Então vamos começar, né, com a primeira parte do assunto sobre Grécia, tá? Primeiramente, a gente tem que saber a localização da Grécia. A Grécia ela fica na região da Península Balcânica, tá? No mar Mediterrâneo. Essa aí, mapinha que vocês têm aqui acima, tá certo? Essa localização, essa partezinha rosa que vocês têm aí, é exatamente a região da Grécia, tanto peninsular quanto insular. A peninsular seria a parte da península, que fica numa região ligada ao continente, e a insular seriam as ilhas, que fazem parte dos arquipélagos que formam a Grécia, tanto no período da Antiguidade, como agora também é formado por vários arquipélagos. Então, esse tipo de localização, né, por ser na região do Mar Mediterrâneo, no Mar Egeu, mais precisamente, ela proporcionou, né, os gregos a desenvolverem a economia voltada para o comércio marítimo, ou um governo chamado de governo talassocrático, talassocracia, talassos mar oceano, e cracia formada de governo. Esse tipo de governo talassocrático ele vai acabar comercializando com várias áreas da região do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar interno, né? Fica entre o norte da África e o sul da Europa e Ásia também, região de Ásia e Oriente Médio. E por ser um mar interno, ele é um mar consideravelmente calmo e de fácil navegação. Uma hora você vai chegar em algum lugar, né? Vai bater em algum lugar, não tem grandes correntes marítimas, então ele é um mar mais tranquilo, nessa região do Mar Egeu principalmente, tanto que é atualmente, né, foco de cruzeiros, os maiores, mais bonitos cruzeiros que existem no mundo, passam pelas ilhas gregas, né, coisa maravilhosa, linda e estupenda de se ver, né, um sonho de vida. Um colega meu já foi para Grécia, teve o prazer de ir para Grécia, miserável. Show de bola, a viagem deve ter sido muito massa. Um sonho, né? Um dia eu chego lá, né, na Grécia. Que é exatamente isso que você tá vendo, isso aqui, esse aqui que vocês estão vendo aqui acima, essa região, né, de casas e residências, seria a paisagem que a Grécia tem. Lembrando que o território grego é formado por regiões muito acidentadas, tá? A maior parte do território grego é formado por cadeias montanhosas e rochosas, e aí eles tiveram que se desenvolver nessas encostas próximas ao oceano para poder comercializar, né, e trocar produtos, né, indo e vindo e tudo mais durante esse período. Então você vai ter aí a localização primeiramente da Grécia e em segundo ponto a questão da formação do terreno. Pô, Mauro, para que eu estou sabendo a região do terreno, né, da Grécia? É importante lembrar a questão da formação territorial da Grécia, assim como também a geografia da Grécia, porque ela vai ser responsável pela formação política descentralizada grega. A Grécia vai ser dividida em várias cidades-estados posteriormente, porque, primeiramente, as pessoas quando se fixaram nessa região, a gente vai estudar daqui a pouquinho os primeiros povos que fixaram nessa região, elas vão, né, acabar se dividindo por conta do terreno, por conta da geografia do terreno. Então é difícil você transpor as montanhas para se comunicar com outra cidade. Então eles vão acabar desenvolvendo, cidades independentes entre si, primeiramente por conta da geografia e posteriormente por conta da formação cultural. Então você vai ter nesse caso aí uma parte importantíssima, a geografia ligando com a formação política da Grécia. O território acidentado acabou dividindo as áreas, né, entre as pessoas e por conta disso formou a divisão política grega, né, a formação das chamadas polis, que vão ser as cidades-estado, tá certo? Então essa primeira parte aí seria somente a da localização, da divisão geográfica e também do governo no comércio marítimo, que era importantíssimo para os gregos. O que eles não conseguiam de plantação de comida dentro do seu território, eles acabavam conseguindo em outras áreas através do comércio, certo? Vamos continuar. Então, os primeiros povos formadores chegaram nessa região, né, da Península Balcânica, na região dos Balcãs,
Vai ser umas tribos da região indo-europeia, norte da Europa e também Ásia, na região da Ásia. E vão vir da região norte da Ásia e da Europa, indo em direção ao sul, a região do Mediterrâneo, chegando nas regiões dos Balcãs. Pô, essa parte ficou mal explicada, não foi, velho? Mas vocês conseguiram entender. Se entender, eu vou repetir. As tribos indo-europeias vieram da região norte da Europa e norte da Ásia e fixaram na região dos Balcãs. Agora ficou show de bola. E acabaram formando a primeira civilização desta região, que foi chamada de civilização cretense ou minoica. Por que cretense ou minoica? Porque eles vão se fixar na ilha de Creta, lá ao sul. Vocês estão vendo aqui no mapinha lá de cima, tá? Esse mapinha mostra em vermelho exatamente a cidade de Creta, que se forma numa das maiores ilhas da Grécia. E vão se fixar nessa região para formar a primeira civilização com características próprias gregas. Por que o nome cretense? Por conta da ilha de Creta. E minoica por conta de um dos reis, né, míticos da ilha de Creta, que foi Minos, aquele mesmo do Minotauro, da fábula, do mito do Minotauro. Uma coisa que é interessante dentro da história grega é exatamente essa questão dos mitos, né? Daqui a pouco eu vou explicar algum desses mitos, como funcionava, qual era a ideia de se contar os mitos, a história dos mitos, para repassar a história dos gregos. Mas aí você vai ter tanto um nome cretense quanto minoica para essa primeira civilização. A organização dessa civilização cretense ou minoica vai ser a primeira na região na Península Balcânica, né, na região insular, que seria das ilhas, vai girar em torno do sistema político-administrativo em volta do rei. Você vai ter a figura do rei, a figura mais importante do rei, e essa figura do rei ela vai se fixar dentro do palácio. O palácio vai ser o centro político-administrativo de todo o território. E todo o poder vai emanar exatamente desse palácio, de controle absoluto sobre todas as regiões, né, da ilha de Creta e posteriormente em outras áreas ao redor também. Então você vai ter aí a figura do rei, uma monarquia, que controlava, né, todo o território cretense, assim como também de uma classe nobre, que vivia da administração, eram administradores de todo o território de Creta, porque o rei em si ele não pode governar só, ele vai transpassar o poder para essa parte da sociedade, que seria a nobreza, dona de terras e também donos do comércio na região. Então, todo girava em torno do palácio. Ao lado vocês têm mais exatamente de ruínas do palácio, um dos palácios que existiam em Creta. E você vai, a partir disso, ter a ideia de que esse poder emanava do centro político, que era o palácio, através da figura do rei e dos nobres que transpassavam para outras regiões, dentro de Creta e nas ilhas ao seu redor. A civilização cretense ela entra em declínio após a invasão dos aqueus. Os aqueus também vão ser povos indo-europeus que vão invadir a ilha de Creta, conquistar o território, derrotar os inimigos e fundar assim a segunda parte da sociedade grega, da formação da sociedade grega, que é exatamente a civilização micênica, tá? Por conta da formação da cidade de Micenas. Essa sociedade da civilização micênica ela vai ter três características importantes de modificação em relação a que existia anteriormente, que era a minoica. Primeiro, você vai ter uma classe responsável, né, pela defesa do território, que vai ser uma aristocracia guerreira. Esses aristocratas eles vão ser basicamente os antigos nobres. Aristocracia quer dizer, né, nobreza, elite, nesse caso. E aí você vai ter esses mesmos soldados que lutaram para derrotar os cretenses. Eles vão acabar se tornando a nova aristocracia, que era guerreira, eram eles que iam para a guerra e para o conflito. Também vai existir a figura dos camponeses, que vão trabalhar nas terras, né, dos senhores. Vai continuar existindo essa figura, na verdade, dos camponeses que trabalhavam nas terras recém-conquistadas, nas terras dos antigos senhores e dos novos senhores. E, por fim, o escravo. O escravo ele vai ser conseguido através da guerra. Você vê esse seu inimigo se torna seu escravo. Vai ser escravo durante toda a sua vida. Vai ser considerado, basicamente, um objeto. Não vai ter direitos próprios, né, dentro das sociedades seguintes. A humanidade vivenciou, né, nos últimos 8.000 anos, né, enfim, desde que formou-se as primeiras civilizações, você vai ter a prática escravista. O fim da escravidão é muito jovem, se comparado ao princípio da escravidão, né? Temos desde o Egito Antigo existiam escravos, né? Desde a Mesopotâmia, que foi a formação das primeiras civilizações, nós temos escravos,
e foi acabar, né, agora em século XX, né, os últimos indícios de escravidão, ou seja, cerca de 10 mil anos aí de escravidão a humanidade tem, e pouco mais de 100 anos sem escravidão. Quer dizer, proibida, né, mas que existe ainda existe. Os outros povos que vão acabar chegando, né, dentro dessa mesma região da Península Balcânica, além dos aqueus, que invadem Creta e fundam a civilização micênica, vão ser os eólios, que vão fundar a região da Macedônia, os jônios, desculpem, que vão fundar a cidade de Atenas, e dos dórios, que vão fundar a cidade de Esparta. Esses dois últimos vão ser importantes porque essas duas cidades, Atenas e Esparta, elas vão ser as cidades de maior importância dentro da sociedade grega, porque elas vão ser as que vão encabeçar as principais mudanças, tanto local, tanto dentro da civilização grega, quanto externamente, quanto expansão territorial. Então são elas que vão ter mais impacto dentro da sociedade grega nesse período, tá certo? Então vamos continuar. Bem, as cidades de Esparta e Atenas, elas tinham essa grande característica de importância, porque tanto Atenas quanto Esparta vão estar à frente, né, das batalhas lutadas por conta dos gregos em relação aos seus inimigos. Os principais inimigos dos gregos vão ser os persas, e por duas vezes, tanto com Dario I quanto Xerxes, os persas vão ser derrotados com a unificação das cidades-estados gregas. Mas quem vai liderar as cidades-estados gregas vão ser, primeiramente, Esparta e depois Atenas. E aí eles vão ter esse papel de maior importância, maior presença dentro da sociedade grega, além de encabeçar também a Guerra do Peloponeso, que vai ser a guerra entre as cidades e estados gregas. Mas você vai ver na outra parte da aula, na nossa outra aula, vamos estudar as características de Atenas, Esparta e o fim da sociedade grega, tá? Mas para podermos entender melhor um pouco a história dos gregos, nós temos estudado principalmente dois períodos, tá? O período homérico e o período arcaico. O período homérico ele vai ser o característico, né, pela formação exatamente do mito que eu falei anteriormente, né, e também a questão da formação dos primeiros aglomerados sociais dentro da Península Balcânica para a formação da cidade grega. Mas o período homérico ele vai ser cravado, né, cheio de mitos. Esse período homérico recebe esse nome por conta dos poemas de Homero. Homero ele foi um poeta grego que acabou contando as histórias sobre a sociedade e sobre a civilização grega através principalmente de dois poemas, que vai ser a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é a guerra de Troia, a guerra contra Troia, que realmente existiu, a guerra entre gregos e troianos. E também o retorno de um dos reis das cidades-estados gregas, que é Odisseu, ou Ulisses, para sua terra natal. Terra natal é essa que se chamava Ítaca, na cidade de Ítaca, cidade-estado de Ítaca, que ele iria retornar. Esses poemas de Homero, os mitos, né, que vão ser criados em cima desses poemas de Homero, que a sociedade grega possuía e foi transcrita pelos poemas de Homero, melhor dizendo, estavam envoltas na religião grega, que era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E a maior parte desses deuses, eles tinham características humanas, eram antropomorfos, né? Como assim figuras humanas? E, além de ter figuras humanas, eles também tinham sentimentos humanos, o que era muito interessante. Além de serem deuses e tudo mais, e aí eles têm esse sentimento humano que é bem característico da cultura grega. Ódio, amor, ira, né, ciúme, guerra, que é coisa mais humana do que guerra. E aí tinha um deus para a guerra, que era Ares. Zeus tinha a faceta da ira, por ser, mesmo sendo o pai dos deuses, mas ele tinha a faceta da ira. Então você vai ter os mitos contando as histórias gregas, a história de verdade da Grécia. O da Ilíada, por exemplo, a guerra contra a Troia, ela acontece, né, historicamente falando, acontece por conta, né, da disputa comercial que vocês estão vendo nesse mapa aqui ao lado, tá? A disputa que acontecia entre essa região da Grécia, que vocês estão vendo aí em rosinha, e a região de Troia, que disputava o comércio no mar Egeu. Então, Grécia, as cidades-estados gregas, contra Troia, que as cidades-estados gregas estavam sob o domínio de Agamenon, que era um dos reis, né, de Tessália, que era uma cidade-estado, vão entrar em guerra contra os troianos pelo comércio do mar Egeu. Então, realmente existe essa guerra historicamente comprovada. Na Ilíada, ela é representada de outra forma, né? Ela começa por conta do amor da mulher. Uma coisa maravilhosa, né? É por conta de Paris, que acaba conquistando o amor de Helena, que era a rainha de Esparta.
e acaba fugindo com ele para Troia, né? E acaba se tornando Helena de Troia. E aí Menelau, o marido traído, o corno, vai para Troia, né? Pede ajuda ao irmão, que era Agamenon, e vai para a Troia para reconquistar a sua amada, né? Sua amada que foi roubada por Paris. Nesse contexto, Paris conseguiu o amor de Helena através de uma aposta feita entre as deusas para saber quem era a mais bela. E elas perguntaram ao homem mais sincero do mundo, né? Para saber quem era a deusa mais bela. E elas ofertaram várias coisas, riquezas, né? Poder. E aí Afrodita, deusa do amor, ofertou o amor da mulher mais bela. E ele disse, pô, eu quero o amor da mulher mais bela, né? Porque dinheiro pode acabar. O amor pela mulher não, né? Quer dizer, né? E aí ela dá o amor da mulher mais bela do mundo a ele. E a mulher mais bela do mundo na época era casada já. E ela acaba se apaixonando por ele e os dois fogem e acontece a guerra de Troia. Vê só, os deuses participam, estão à frente da guerra de Troia. Tem até a história de Aquiles, que era o principal herói grego, né, que dito que ele usava armadura invulnerável, ele era invulnerável, foi mergulhado no rio Estige, que era um rio místico no submundo grego, e foi mergulhado, segurado pelo calcanhar, aí se tornou invulnerável por conta disso. E aí na Ilíada, quem guia a flecha de Paris, que é o brabo lá, o príncipe de Troia, né, a flecha até o calcanhar do herói invulnerável, é Apolo, o deus do sol, que era patrono de Troia. É ele que guia a flecha até o calcanhar de Aquiles, porque ele era o único que conhecia o ponto fraco de Aquiles. O tendão de Aquiles, na verdade, o nome do tendão se refere ao próprio Aquiles. Essas partes da história servem para contar, o mito em si serve para contar algo real muito enfeitado. Você dá uma enfeitada, coloca uns fogos de artifício, né? Vira um clipe de Katy Perry, o mito. E aí seria uma coisa chata, né? Ele morreu com a flechada no calcanhar. Não. Deus Sol enviou um raio de luz para guiar a flecha do príncipe até o calcanhar do herói invulnerável, até o ponto fraco do herói vulnerável. Detalhe, o calcanhar, o tendão que nós temos que chamar tendão de Aquiles, ele é um ponto fraco de qualquer um. Se você romper esse tendão de Aquiles, você não consegue ter movimento na perna. Então é um mito que conta a verdade. Assim como de Minos, por exemplo, do labirinto do Minotauro. No labirinto Minotauro, né, Minos ele desafiou os deuses, desafiou logo os Zeus, né? Aí Zeus, né, se fantasiou de touro, que era o símbolo da casa de Minos, se fantasia de touro, se transveste, transforma em touro e seduz a mulher de Minos, né, esposa de Minos. Aí vai lá e, né, Vral. Aí o que acontece? Ela engravida de Zeus. E aí quando o filho de Zeus nasce, ele nasce meio touro e meio humano, né? Por conta de ter sido um touro na época. Ele é considerado um semideus. Eles tinham chamado semideuses na Grécia, que eram filhos de deuses com mortais. Os deuses invejavam muito os mortais, a vida que os mortais tinham. Esse dia que ele estava poderia ser o último, né? Porque ele é um mortal, ele pode morrer a qualquer momento. Já o Deus não, ele é coisa chata, não sabia que ele ia morrer, sabia que ia viver para sempre, então eles invejavam e acabavam se relacionando com os humanos. E aí geravam os chamados semideuses. O mais conhecido é Hércules, né? Que se popularizou aí muito por conta da Disney. Que a Disney fez vários vídeos, vários desenhos animados. Mas Minos, né, o Minotauro em si, ele era também um semideus, filho de Zeus, só que desforme. Ele não tinha uma forma comum. E os gregos cultuavam o corpo perfeito. E aí vem a questão do fato real. Foi encontrado várias prisões, né, dentro da Grécia que retratavam uma coisa bem interessante, que era elas guardavam essas prisões não criminosos, mas sim pessoas com deficiência. Vê que legal. Pessoas com deficiência, segregavam elas, né? Segregavam as pessoas, falei legal assim porque é interessante nós sabermos, né? Segregava as pessoas para que elas não gerassem descendentes também deficientes, já que eles cultuavam o corpo perfeito. Ô Mauro, o que é que isso tem a ver com o assunto? Essa prisão, né, no mito do Minotauro é chamada de labirinto. O labirinto seria uma prisão para o Minotauro. Foi construído por Dédalus, o principal arquiteto, né, do mundo antigo. E aí você vai ter uma prisão para guardar, para aprisionar o labirinto, no caso o labirinto, a prisão, para aprisionar o Minotauro. O Minotauro, nesse caso, seria considerado essa pessoa deficiente, porque ela não é normal.
ela é diferente. E aí você junta o mito com a verdade. Minotauro, deficiente, labirinto, prisão. Deu para entender como funciona na ideia do mito. É enfeitar para contar uma história mais bonitinha, mas contando, geralmente, se baseando num fato real, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido essa parte da mitologia grega. E vamos estudar agora a formação dessas cidades, né, dos primeiros aldeamentos, tá certo? Vamos lá. Os primeiros aldeamentos formados na Grécia vão ser os aldeamentos chamados de genos ou genos. Pronuncia do jeito que você quiser. Genos ou genos, que é a unidade familiar. Essa unidade familiar ela vai ver da criação de animais e da agricultura. Como qualquer povo da antiguidade vai começar. Criando animais e plantando. E esse tipo de unidade familiar ela vai acabar tendo a figura mais importante do chamado paterfamilias. O que seria o paterfamilias? Seria o líder da família, o pai, né? O cara que seria o líder da família iria comandar a família. E depois que ele morresse, seu filho primogênito iria assumir. Ah, mas se ele tivesse a filha mulher, aí a filha mulher iria se casar com um homem e iria unificar as terras e esse homem seria o novo paterfamilias. Então você vai ter o genos, ele sendo a unidade produtora familiar agropastoril, que vai ter como liderança o paterfamilias. Esses genos eles vão ser a base das formações posteriormente das polis, das cidades-estado, que vão acontecer no chamado período arcaico, que é esse período que a gente vai ver agora. Esses genos eles começam a se desenvolver e começam a crescer. E no crescimento desses genos você vai ter, por conta do aumento populacional, do quantitativo maior, da oferta maior de alimentos, você vai ter o aumento da complexidade do genos se tornando uma cidade. Qual a diferença de um genos, que é uma unidade, uma aldeia, para uma cidade? Você vai ter organização política complexa. Não vai ser somente agora no genos vai mandar o paterfamilias. Na cidade vão mandar vários paterfamilias, porque vai haver a unificação de genos, por exemplo. Então você vai ter, com o aumento populacional, o aumento, né, da densidade, o crescimento e a formação das cidades com uma estrutura política complexa, assim como também com a especialização do trabalho que vai ser voltado para as várias áreas do comércio e da agricultura, dependendo, claro, da cidade-estado, tá? Cada cidade-estado vai ter uma base econômica diferente. Esparta, por exemplo, era agricultura. Já Atenas vivia do comércio. Por que a Esparta vivia da agricultura e Atenas do comércio? Esparta tinha mais terras cultiváveis, vivia na planície, tá? E Atenas ficava na região mais acidentada, então acabou desenvolvendo mais o comércio, tá? Esse crescimento das polis e a unificação dos genos e a unificação deles vão acabar formando as chamadas polis, que é a cidade-estado grega. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que faz parte da mesma cultura. Ela é grega, ela faz parte da cultura grega. Como eu sei, Mauro, que ela faz parte da cultura grega? Elas vão ter bases culturais, religiosas e linguísticas próximas. Por exemplo, vão falar a mesma língua, vão acreditar nos mesmos deuses, então fazem parte da mesma civilização. Mas tem outras características que são únicas. Por exemplo, o sistema político deles vai ser diferente. Em Esparta tinha 2 reis. Em Atenas não tinha nenhum rei. Dando exemplo. Você vai ter moedas próprias. Você vai ser, por exemplo, Atenas não pode mandar Esparta. Esparta não pode mandar na Tessália. Atenas não pode mandar na Macedônia. Não pode mandar em Coríntio. Então você vai ter cada cidade-estado com seu governo próprio, com a sua moeda própria e o seu sistema político e econômico próprio. Daí a ideia de independente. Elas fazem parte do mesmo grupo, da mesma civilização, mas são independentes entre si. Resumindo tudo isso. Fazem parte de uma civilização, mas são independentes entre si, tá certo? Como funcionava a maior parte das cidades-estado, o que era característico para elas, tá? As assembleias, a reunião de pessoas, né, guerreiros, aristocratas, como grandes comerciantes, os caras que eram os topzera, os caras que eram de classe alta, eles formavam assembleias e decidiam o destino de cada cidade-estado, certo? E por conta dessas decisões políticas, eles acabaram acumulando terras e se tornando cada vez mais importante. O que vai acabar gerando para a Grécia um problema muito grande de falta de terras para a população. E essa população vai acabar passando fome, morrendo, e muitos deles vão pensar em sair da Grécia. E aí começa um período chamado de período migratório da cultura grega. As pessoas vão sair de suas casas, vão para outras regiões, né? Por exemplo, regiões de Norte da África, a Península Ibérica, que seria exatamente onde é Portugal e Espanha hoje, e também na Península Itálica, onde fica a Itália, na região sul da Itália, mais precisamente na ilha da Sicília, formando assim
a chamada Magna Grécia. Então os pobres saíram da Grécia pela falta de territórios, por conta do acúmulo desses territórios nas mãos da aristocracia. Então, para não morrer de fome, eles acabaram migrando para outras regiões, tá certo? Galerinha, essa seria a primeira parte do vídeo, tá? No próximo vídeo a gente vai ver as cidades-estados de Esparta e Atenas. Quem está aí vendo pela primeira vez o canal, dá um joinha, dá um like, curte e tudo mais, segue o canal também, né? Ativa o sininho para receber notificação e dar aquela moral, porque aí se chegar no milésimo, né, inscrito, a gente pode fazer lives no YouTube, né? Você mais famoso que Gustavo Leiva, certo? Então obrigado pela atenção, até a próxima aula. Falou!